Amados, eu quero, neste momento, fazer uma leitura com os irmãos, apenas três versículos aqui da Palavra de Deus, que se encontra em Hebreus, capítulo número 11. Nós já ouvimos aqui a palavra em que foi lida de Lucas, capítulo de número 15, onde fala da parábola da ovelha perdida que Jesus foi ensinar para os fariseus e os escribas, e que eles estavam ali enquanto os pecadores, enquanto os publicanos foram para ouvir Jesus, os fariseus e os escribas estavam murmurando. Então Jesus fez a parábola para eles. Esse microfone está pior do que eu. Está pior do que eu falho também, mas ele está pior. Então, amados irmãos, Jesus foi explicar para eles a situação em que eles estavam murmurando. Jesus vai dar uma lição para eles. E hoje nós vamos aprender sobre a natureza da fé, aquilo que faz com que nós possamos louvar a Deus. São 3 versículos, irmão, acompanhe na vossa Bíblia, Hebreus 11, versículo 1 ao 3, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os gentios alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. Deus abençoe, irmãos, pode sentar. Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos nas regiões celestiais. Nós estamos debaixo da bênção do Altíssimo, neste lugar. E, amados, uma das coisas que nós estamos vivendo nesse mundo, o mundo inteiro está vivendo um desespero. Famílias desesperadas, o que a gente vê é família desesperada. Família chorando, o mundo desesperado. Mas tem uma coisa, tudo isso está se cumprindo a palavra de Deus. O que Deus falou, o que Jesus falou, que a palavra falou, que o Espírito Santo falou, está se cumprindo. E nós sofremos com aqueles que estão perdendo pessoas, mas glorificamos a Deus por a sua palavra cumprir passo a passo. Então para nós, de um lado é tristeza, mas do outro é alegria, porque sabemos que Jesus vem nos buscar, porque a sua palavra é fiel. Mediante tudo que nós vemos, então, amados irmãos, uma das coisas que vai precisar para a vida do crente é fé. É a palavrinha tão pequena, mas isso vai depender da vida de cada um. Para você alcançar o que você deseja, a vida eterna, temos que ter fé. Aqui nós já vimos que a galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11, vai dizer logo para ninguém vai chegar a Deus sem fé, ninguém vai conseguir fazer nada sem fé, nada que você faz sem fé, você não vai conseguir. Porque a fé, ela é o veículo para você chegar a Deus. A fé é que lhe conduz. Eu não sou salvo pela fé. A fé é apenas um veículo que me conduz a Cristo. Eu sou salvo pela graça, mas a fé me conduz a Cristo, e eu recebo a graça, você recebe a graça, e você tem a salvação em Cristo Jesus. A salvação é que é pela graça, mas a fé, sem a fé, eu não recebo salvação. Então, por que nós precisamos? Porque Abraão é o pai da fé. Porque ele era uma pessoa que era incrédulo. Mas quando Deus chamou ele para sair do meio da parentela, ele acreditou. Deus não deu o endereço para ele. Deus não falou para onde ele ia. Mas a fé, ele teve essa graça de receber essa fé. E acreditou em Deus. E foi sem saber para onde iria. E Deus o abençoou porque ele teve fé. Uma das coisas, queridos, nós vamos ver dentro da Bíblia que a fé vai fazer o cristão vencer.
Israel vencer, vai fazer Abraão vencer, vai fazer Jacó vencer, vai fazer Josué vencer, vai fazer os discípulos vencer, e a igreja vai vencer, porque acredita e tem fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As irmãs cantaram o hino aqui, e eu estava observando que, olha o que acontece, que quando Lázaro morreu, as amigas de Jesus mandaram um aviso para ele, dizendo: olha, Lázaro também teu amigo, o nosso irmão, que é teu amigo, está enfermo. Porque ela sabia que se Jesus fosse lá, Jesus não ia permitir que ele ficasse doente. Jesus não ia permitir. E ela sabia disso. Mas quando o aviso chegou para Jesus, Jesus não foi. E as irmãs cantaram aí: Lázaro ficou doente, Lázaro morreu, embacemaram o lado e Jesus não chega. Levaram para o túmulo e Jesus não chega. Sepultaram Jesus, ou sepultaram Lázaro, e Jesus não chega. Nós sabemos que a Bíblia nos fala da onisciência de Cristo, onipresença de Cristo e onipotência. Na onipresença, Jesus estava lá, mas não em manifesto. Jesus estava lá vendo tudo e ainda avisa para os seus discípulos: olha, nosso amigo está dormindo, morreu. É tanto que Jesus, na sua onipresença, ele estava lá vendo tudo. Mas Marta não via, Maria não via, os judeus que estavam lá também chorando não via, mas Jesus estava lá. Quando você está com um problema, você pensa que Jesus não está, Ele está vendo o que você está passando. Você está chorando, Jesus está ali. Ele não está na sua presença manifesta, mas Ele está na sua onipresença. Mas quando chega a hora, Ele vai manifestar a sua presença onde você está. E a nossa fé faz com que Jesus venha e faça a sua manifestação presença para resolver o meu, o seu e o nosso problema. E nós precisamos de fé. E a fé, como nós já lemos, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, porque nós acreditamos naquilo que vemos. E a fé que é dom de Deus, que nos leva a Cristo, é aquela que nós não vemos, nós só cremos, porque a fé que recebemos é dom de Deus. Se eu ver, ali já não é fé, eu já estou vendo. E o que Deus nos leva a crer é para aquilo que você não vê. Você acredita que Deus vai fazer, vai acontecer, você vai receber, porque Ele é quem manda, Ele é quem faz. E você acredita e Ele vai se manifestar e vai fazer para que você veja e glorifique ao Senhor Deus que está no céu. Então foi o que aconteceu com Maria e com Marta. Jesus estava lá vendo e avisa para os discípulos, como que Jesus ia falar para os discípulos que Lázaro tinha morrido se Jesus não estava lá? Então, ele estava lá, mas sua onipresença, não na sua presença manifesta. Mas depois que todo mundo desacreditou, que todo mundo achou que não tinha mais solução, Jesus chega. Jesus chega. Quando você pensa que não tem mais solução, Jesus chega. Quando você acha que não tem mais jeito, Jesus chega. Porque a tua fé faz com que Ele venha. Você acredita. E Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, alguma coisa acontece. Mas Ele não chega antes da hora. E a nossa fé é para acreditar, porque Jesus só vai chegar no tempo certo. Nós não temos fé porque nós pedimos. Jesus vai dizer: tudo o que pedir na oração, crendo, recebereis. Mas Ele não disse, é na hora que você pede. Você tem que ter fé, que é na hora que Ele decide que vai acontecer. Aí vai ser realizado. E a fé
é o firme fundamento das coisas que não se vê. A Bíblia diz que, Jeremias 33:3, olha, isso é ato de fé. Clama a mim, responder-te-ei, te anunciar-te-ei, coisa grande e firme que não. Mas você sabe que Deus é Deus. Você sabe que Deus é o Criador. Você sabe que Deus é o dominador. Você sabe que Deus está no controle de tudo. E você fala que Ele é o seu Deus. Então você tem que ter fé e acreditar nesse Deus, que Ele vai vir para te ouvir e te atender e fazer acontecer, porque Ele é Deus. Se eu não tiver fé, eu só falar, não vai acontecer. Porque a fé tem um detalhe, irmão. Deus vai permitir que eu e você passe por dificuldade para provar a minha e a tua fé. É os exemplos que nós temos. Abraão, Deus não disse que ia dar um filho? E quantos anos levou? 25 anos. E ele desacreditou, ele desistiu, ele voltou? Não voltou, irmão. Sabe por quê? Porque ele disse, é fiel aquele que me prometeu. Se ele falou, vai cumprir. Quando? Eu não sei, mas eu estou envelhecendo. E daí, quem faz você voltar atrás é Ele. Então ele falou, eu vou acreditar. Mas para onde é que nós vamos? Eu não sei, que ele que falou, que vai lhe mostrar. E os anos vai passando. Os anos vai passando, e aí o que acontece? Quer dar um jeitinho brasileiro, não adianta. Espera no Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E os problemas Deus vai resolver na hora que Ele achar que é a hora certa. Porque Ele é Deus. Deus não faz nada de improviso. Deus não faz nada de improviso. Tudo que Deus faz é planejado. Você é um projeto de Deus, e projeto de Deus não erra, não tem como dar errado. Deus te escolheu, colocou você como um projeto, então acredite e espere no Senhor, e Ele virá te socorrer. Porque a fé é o que nos faz ficar firme e esperar no Senhor. A Bíblia vai dizer que, quando Deus falou para Salomão, e Salomão acreditava, porque ele já tinha sido instruído pelo pai, e que tinha acreditado em Deus. E foi dado a instrução para ele, se você permanecer como seu pai, você pode ficar tranquilo que não vai faltar varão para dominar, para reinar. Ele sabia disso. Agora, se você desviar, cara, aí a coisa é você que está saindo fora do caminho. Você tem que acreditar nisso. E Salomão fez uma oferta, porque ele acreditava a Deus. Em 2 Crônicas 7:14, todo mundo sabe de cor. Aí Deus disse, se o meu povo estava passando por uma dificuldade, por um problema. Aí Deus disse, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Ele disse, eu, Deus do céu, eu resolvo o problema, eu perdoo os pecados, eu saro a terra, os meus olhos estão atentos, os meus ouvidos estão atentos à oração que fazer neste lugar. Se você ora com fé, o céu se abre e a resposta vem, porque Deus te ouve quando você está clamando. Meu irmão, temos que ter fé. Quando você orar, você tem que acreditar, aquilo que você está falando está chegando no céu. Mas parece que Deus não está me ouvindo, irmão. Isso é uma coisa mais absurda que pode se falar, que Deus não está ouvindo. Nada, nada, nada. Antes que haja uma palavra na nossa boca, Deus já sabe, já está tudo escrito. Não tem nada, tudo a nossa história já está registrada, não tem mais nada. Deus já sabe, a Bíblia disse, Jesus disse, antes que nós fale, Deus já sabe. E Deus sabe o que você precisa. Mas se quando você coloca o joelho no chão com fé, aí o céu se abre, a janela do céu se abre, e a glória de Deus desce, e a resposta chega para aquele que com fé busca ao Senhor. E Abraão não desistiu. Deus prometeu um filho, ele continua esperando. Sabe quando Deus vai dar? É quando não tem mais solução. Quando as coisas parecem que não dá mais nada certo, aí ele chega. Quando você bem não esperar, ele chega. Ele responde.
Ele chega para te socorrer. A Bíblia diz no Salmo 50, a Bíblia fala no Salmo 50, versículo 15: clama-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e você me glorificará. Com fé, meu querido, quando você clama ao Senhor, o céu se abre. A Bíblia diz que Daniel estava orando a Deus. Ele acreditava, estava falando dele, estava falando do povo. Ele estava lá confessando diante de Deus, pedindo misericórdia, acreditando. A Bíblia diz que durou 21 dias para a resposta chegar, mas ela chega na hora certa, porque quem acredita em Deus não fica sem resposta. Você é serva de Deus, você é servo de Deus, você é projeto de Deus. Coloca a tua fé em ação e Deus vai resolver o teu problema. Não na hora que eu quero, nem na hora que você quer. Na hora que Ele acha que é o momento certo. A Bíblia fala, amados irmãos, que na fé nós temos que fazer momentos de clamor. O clamor é igual. Lembra do cego? Estava na beira do caminho, ouviu, e quando ele ouviu, ele acreditou. E quando você acredita em Deus, sempre vai ter alguém querer parar você. Pode ter certeza, vai ser alguém querer te barrar. Para que isso? Não precisa isso. Não sei por que você faz isso, eu faço isso para a glória de Deus. Eu faço isso porque eu creio no Deus. Eu faço isso porque eu dependo de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu dependo de Deus. Alguém vai falar para você. Não precisa tudo isso, precisa sim. Ele começou a clamar, porque ele sabia, e ele cria e sabia que Jesus resolvia o problema dele. Então ele quer que vai passando. Que barulho é esse? É Jesus, o Nazareno, que vai passando. A fé, para mim alcançar a minha graça, a misericórdia, a bondade de Deus, eu vou clamar, porque eu acredito que Ele vai ouvir, e se Ele ouvir, Ele vai me atender. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou uma vez só? Não. Quem queria barrar, quanto mais tentava barrar, mais ele grita. Quando a coisa estiver ruim, meu irmão, não para não. Quando mais ruim fica, mais clama ao Senhor. A Bíblia diz que no tempo do juiz, todas as vezes que eles caíam em dificuldade, eles clamavam ao Senhor e o Senhor ouvia. Toda vez que caíam em dificuldade, eles clamavam ao Senhor e o Senhor dava livramento. E ele gritava: Senhor, tem misericórdia de mim. Já pensou parar Jesus? Parar o cortejo, parar todo mundo lá? Cala a boca, não fala, você está interrompendo, você não pode me ajudar, então deixa eu clamar quem pode. Jesus para e diz: manda trazer. Se Jesus manda, todo mundo obedece. Estavam falando para não gritar, agora Jesus disse: para e manda ele vir até aqui, que eu vou resolver o problema dele. O que é que você quer? Olha Jesus dando escolha para ele. Jesus não podia chegar e fazer logo direto. Não, Jesus deixou, você tem a escolha. O que é que você quer? Senhor, o momento agora, meu momento é eu querer ver mesmo. Jesus sabe do teu problema, da tua dificuldade. Mas quando você dobrar o joelho, coloque a fé em ação. Coloca, porque aquilo que você está pedindo, Deus, Ele é poderoso. E no momento Ele vai responder, vai te atender. E aí você vai cumprir o Salmo 50 e 15. Clamei ao Senhor na minha angústia, e o Senhor me abençoou, resolveu o meu problema, e eu agora vou glorificar o nome dEle. Amados, a Bíblia fala que fé, olha, lembra da mulher sirofenícia, a mulher grega? Essa mulher, ela estava com a filha endemoniada, ela não era crente não, irmão.
ela era lá da terra de Jezabel mesmo, da maldita. Deus não faz distinção de pessoa. Quem acredita e clama, Deus responde. Ela era cirofenícia. E ela clamou. Jesus não ouviu ela gritar a primeira vez, pastor Pedro? Ouviu. Jesus ouviu ela gritar, mas Jesus continuou. Aí o discípulo, depois de um tempo, diz: se não vai atender, despede. Está o tempo todo gritando aí, o senhor está continuando dando, se não vai atender, despede. Jesus disse: você quer aprender como é que faz? Então manda ela vir. E quando ela chega, Jesus vai testar a fé dela, para servir de testemunho para mim e para você. E Jesus disse: não é lícito pegar o pão da boca dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Sabe o que é que Jesus vai dizer? Ela diz: Senhor, eu sei, tenho certeza, conheço, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos todos. Jesus vai dizer para ela: mulher, grande é a tua fé. Você não estava pedindo e nem clamando só por clamar, mas você estava clamando porque se acreditava que eu sou Jesus, o Filho de Deus, e posso te atender. Então agora pode ir, assim como você creu, pode ir, voltar. Sabe o que aconteceu? Ela recebeu a vitória porque ela tinha fé, acreditou em Jesus. Você não é diferente, você está aqui porque você acredita. Você está aqui porque você sabe que o teu Senhor é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também te atende nas suas petições. O irmão Danilo, ele falou aqui de Elias, que quando fala que Elias era mesmo sujeito às mesmas paixões que nós. Irmão, Abraão não era melhor do que você. Moisés não era melhor do que você. Daniel não era melhor do que você. A diferença é a forma da minha fé que eu coloco em Jesus e a disponibilidade que eu coloco para que Ele faça o que Ele queira. Nós somos todos iguais. E além do mais, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, 24 horas por dia. Agora, sem fé, é impossível. Pode pedir, mas se não tiver fé, irmão, vai aborrecer ele. Vai aborrecer. Se não colocar com fé, eu não sei se eu tomo esse pouco de água, será que vai doer minha barriga? Ou seja, eu estou acreditando que essa água vai matar minha sede ou que ela vai fazer dano em mim? Assim é quando eu chego à fé diante de Deus, a fé daquilo que você não vê, você coloca diante de Deus as tuas petições, acreditando que ela está chegando, porque você pediu e você crê que ela vai chegar, onde você quer, porque Deus está ouvindo e responderá. Porque Ele disse: tudo o que pedir na oração crendo recebereis. Ele disse: tudo o que pedir com fé, e aquele pedido que você pede, e eu vou te abençoar, e o Pai vai ser glorificado por aquilo que eu te dei. A Bíblia fala, amados irmãos, lembra dos 10 leprosos? Leprosos não podia ficar no meio das pessoas. Leproso era uma vida terrível, irmão. Porque primeiro, separado da família. A pandemia nós vemos isso aí. O que é que vê famílias querendo estar perto de famílias, quanto tempo tinha a oportunidade de ficar perto da família, abraçar a família e não ficava perto. E aí, com a pandemia, Deus fez descobrir que a família é importante. Queria estar perto, queria abraçar. Quanto tempo que não vê, não pode ir outra família. Deus mostrando aí, está vendo? Que a família é importante, que você depende da família, vocês tinham que estar juntos. Deus mostrando para a humanidade que tem que estar junto. E o povo aprendeu. E agora os leprosos também ficavam igual na pandemia, de quarentena, lá separado, fora da cidade, isolado, não era assim? Mas com detalhes, os leprosos
quando ouviram que Jesus vinha, eles gritaram com fé, eles sabiam. Jesus, esse nome é poderoso. Esse nome debaixo do céu, no céu e debaixo do céu, não tem outro nome que é dado a não ser esse nome, Jesus, o Filho de Deus, que todo joelho se dobrará. E eles clamaram. Jesus só disse para eles assim, ó, vocês têm que sair daqui, ir lá no sacerdote, irmão, isso é fé, viu? Vocês saiam, vão lá no sacerdote e apresentem a oferta que Moisés determinou. Olha só o que Jesus disse. Jesus disse que ele ia ser curado. Mas a fé deles, irmão, eles foram curados, porque eles acreditaram na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus, porque vai chegar a vitória na sua vida. Eles acreditaram, olha o que Jesus disse. Vai lá e apresenta a oferta que Moisés determinou, para servir de testemunho. Foi a palavra de Jesus. Jesus não disse que ele faria ficar curado. Eles acreditaram, a fé entrou em ação e foram. Mas o mais lindo foi o samaritano. O samaritano voltou para dar glória a Deus, agradecer pela bênção recebida. Pedir é bom, mas agradecer é melhor. Reconhecer que Deus é bom, mas ser grato a Ele é melhor. A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não vê. Esses leprosos, eles não viram, eles viram depois quando eles acreditaram. A mulher, Sirofanice, ela viu que a filha tinha sido liberta quando ela voltou. Ela acreditou, ela já voltou. Será que está curada? O Senhor curou? Não, irmão, a fé é acreditar. Falou, acredita, porque vai acontecer. Quem fala é Deus. Mateus 24, 35, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Número 23, 19, ele disse, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu falo e não cumpro. Se ele falar, está falado, está assinado, vai acontecer, porque ele é Deus. A palavra dele não volta atrás. A Bíblia fala, irmãos, ela nos incentiva a pedir, a clamar, a acreditar, a crer no Senhor Jesus. Salvação é pela graça, mas sem fé você não chega à graça. Ninguém chega à graça, que é Jesus, que é o favor imerecível, sem a fé. Por isso ela é o fundamento, porque ela me leva. É como se eu tivesse um fio para chegar na lâmpada. Tem que ter a energia, ter o fio e a lâmpada. Eu estou dizendo que tem que ter Deus, tem que ter Jesus e tem que ter o Espírito Santo. Se não, não tem luz. Não tem fé, não tem luz. Tem dúvida, é como a onda do mar. Vai e volta. E aí quando você está lá na praia, você fica dando uns pulinhos lá, né? Ou mergulhando por baixo. Não é assim? Porque ela vem, mas a fé é o firme fundamento, é para não mover. É como os montes que não se abala, mas permanece para sempre. Eu acredito em Deus, acredito em Deus. Eu estou desempregado, acredito em Deus. Eu estou em dificuldade, acredito em Deus. Estou com um problema, continuo acreditando em Deus. Olha, amanhã o choro está à noite, mas amanhã a resposta virá do meu Senhor. Eu acredito em Deus. Deus é assim. Sempre foi assim. Ah, mas eu não tenho um problema quando eu aceito Jesus, vivo com Jesus? Lógico que tem. Ah, mas eu não fico desempregado quando eu sou crente? Lógico que fica. Fica doente? Fica. Passa por problema? Passa. Falta o gás? Falta. Falta a luz? Falta. Todos os problemas que tem existente na terra, você passa. Deus não faz distinções de pessoas. Mas tem uma diferença. Ele está com você na alegria, na tristeza. Ele está com você.
Milagre não acontece sem ter alguma coisa acontece. Ou, exemplo, como que Deus ia salvar Daniel e mostrar um milagre se Daniel não entra na cova? Como que Deus ia mostrar um milagre que Ele é o poderoso se Ananias, Misael e Azarias não entram na fornalha? Meu irmão, para Deus mostrar que Ele é Deus na sua vida, você vai passar por algum problema, mas Ele vai tirar do problema para os outros ver que Deus é na sua vida. E você acredita mesmo dentro do problema, porque depois Deus vai ser glorificado e você vai estar feliz, louvando e exaltando o nome do Senhor. Não tem esse negócio de dizer que olha, só é bênção, só é vitória. Não existe isso na face da terra. Com Cristo Jesus não existe. Você vai ter hora que vai estar na bonança, mas tem hora que vai estar no perrengue. Abraão passou por perrengue? Não. Isaac passou por perrengue? Até mentiu, você queira saber. Crente não mente, porque se estiver mentindo na hora do arrebatamento, vai ficar. Mas o perrengue aconteceu com Abraão, o perrengue aconteceu com Isaac, o perrengue aconteceu com Jacó, o perrengue aconteceu com José, o perrengue aconteceu com Moisés, o perrengue vai acontecer com você, mas Deus não abandonou. Deus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Deus é presente com a igreja, e Ele fez uma promessa que vai estar com você. Então acredite, ponha a fé em ação, e a vitória virá da parte do Senhor. Meu horário está quase acabando, mas nós temos aqui uma coisa interessante. A Bíblia vai dizer no versículo 36 o seguinte: outros experimentaram escárnio. Os que tinham fé, os que tinham fé, o que acontece? Os outros experimentaram escárnio, açoite. Quem já apanhou aqui por causa do nome de Jesus? Não passou dificuldade nenhuma. Ninguém apanhou, porque se você apanhasse no outro dia, você queria ir lá e se vingar. Levasse um murro aí por causa do nome de Jesus, no outro dia você vai ver. Vou chamar meus camaradas, meus irmãos, minha família lá, você vai ver, vou te pegar. Você não me conhece. Olha o que a Bíblia vai dizer, quem tem fé. Deixa na mão de... Outros experimentaram escárnio, outros açoite, cadeias, prisões, apedrejados, cerrados, todos mortos ao fio de espada, e andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Era crente, servo de Deus, cheio do Espírito Santo. E onde estava Deus? Onde estava a presença de Deus? Deus não estava presente com eles quando eles estavam passando por isso? Estava. Eles tinham fé que Deus estava com ele? Tinha. Eles sabiam que Deus estava ali? Sabia. A presença, a onipresença de Deus estava, mas a presença manifesta de Deus não estava. Mas Ele estava dizendo: nós temos que passar por isso, porque Ele nos avisou, mas Ele está conosco. E a Bíblia diz: e todos eles depois venceram o reino, e fecharam a boca dos leões, e das fraquezas tiraram força, porque a fé estava presente, e Deus garantindo vitória. E chegou a mim e a você, e hoje nós estamos aqui nas regiões celestiais, cantando, louvando, ouvindo a palavra de Deus, e também tendo fé, que um dia nós vamos morar com Cristo na glória, porque nós temos fé, e Ele nos deu. A outra coisa para finalizar aqui, outras demonstrações de fé. Noé teve fé, irmão? Isso é para nós. A Bíblia diz, Hebreus diz: tudo que foi escrito foi para o nosso aviso, para o nosso ensino, para nós não cometer os erros que eles cometeram. Ou seja, nós já temos todas as instruções e erramos. Mas não podemos perder a fé. Noé, Deus disse o quê? A coisa estava feia, estava no perrengue, Noé, com toda a população, ninguém acreditando em Deus, e Deus falou: Noé, faz uma arca para você e sua família. E ele, o que é uma arca? Não sei, Deus mandou fazer, e foi fazer, e fez, e aí teve a sal. Isso é fé. Do nada, você não sabe, nunca sei.
mas fez. Deus mandou fazer, eu vou fazer. E você é fé, você tem vitória. A Bíblia vai falar que Abraão saiu, recebeu o filho, passou toda aquela dificuldade. E a Bíblia diz, e morreu sem o espaço de um só pé. Porque Deus não prometeu, não foi para ele. Deus disse que era para a descendência dele. Mas ele não fez para ele ali. E hoje eu e você somos crentes com o pai Abraão, que a fé é dom de Deus, e nós recebemos como ele, e vamos participar da glória como ele, porque nós acreditamos em Jesus. E Moisés, para enfrentar Faraó, primeiro instante, Moisés sai daqui e vai para o Egito, tira meu povo de lá. Eu nem sei falar direito, eu sou meio grosso, rapaz. Não sou igual o povo hebreu que fala bonito, não. Arão, ele é eloquente, o cara sabe falar. Agora eu fui ensinado, foi como príncipe. O negócio não é moleza, não. Eu sei e conheço, é a ciência egípcia. Eu não conheço nada de hebreu, não, rapaz. Conheço é da ciência egípcia. Se fosse egípcio, aí é comigo. Aí Deus disse, quem foi que fez a boca? Quem fez o homem? Quem manda? Quem cria? Quem domina? Quem faz? Aí Deus já deu um exemplo para ele lá da cobra e da lepra. Aí ele disse, não, agora eu vou, agora já creio, agora eu tenho fé, agora eu vou. E foi. Meu irmão, acredita em Deus, por problema ele pode vir, mas você tem um Deus maior do que os seus problemas. Você tem um Deus que está no céu e que domina todas as coisas, está debaixo das mãos do Senhor. Ele está no controle de tudo. Josué, para entrar em Jericó, precisa de fé ou não? As muralhas daquela, a cidade fechada. Mas Deus disse, precisa lutar não, é só você uma vez por dia dar uma volta. Irmão, não parece uma coisa de doido? A fé é o firme fundamento, é acreditar em Deus, na sua palavra. Ele disse, é só dar uma volta, uma vez por semana. Agora, no último dia, na última semana, no final da semana, você dá 7 voltas. E dá um grito, já foi, já destruiu. Porque a fé faz você ver o invisível. Porque Deus é quem faz acontecer. É Deus que faz. Nós temos que acreditar em Deus, nós não fazemos nada, irmão. Quem faz tudo é Deus. E Josué fez, teve fé e aconteceu. Ananias, Misael e Azarias. Irmão, só para nós aqui, se fosse você, eu vou tirar fora, que eu não fazia mesmo. Estou mentindo? Não, estou falando a verdade, estou falando vocês, porque eu já estou tirando fora. Pastor Joel, a fornalha estava quente, mas aqueceu 7 vezes mais, com uma multidão de gente de tudo quanto era lugar, zombando, gritando, que eu disse, com certeza era uma gritaria. Vamos ver agora, seu judeuzinho aí. E os caras firmes, não, espera aí, ainda tem que falar uma palavrinha com o rei. Rei, fica sabendo de uma coisa, se Deus quiser nos livrar da sua, Ele vai livrar. Se Ele quiser livrar da fornalha, do fogo ardente, Ele vai livrar. Agora, se Ele não quiser, a decisão dEle for que nós vamos para o céu agora, é a vontade dEle. Mas eu acredito, a minha fé não vai mudar. Entrando ou não, vou continuar acreditando nele, na palavra dEle. Mas você tem que ficar sabendo, porque se nós for, você tem que ficar sabendo que Ele podia livrar. Então vamos nós. Quem jogou morreu, e eles começaram a andar, agora é 4. Esse 4 é o mesmo que está aqui, que morreu, ressuscitou, que diz que creia na sua palavra, e você terá vitória, porque Ele é Deus. Para finalizar, Abacuque 3, e 17 e 18, ele diz o quê? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os currais não haja vacas, a ovelha da malhada seja arrebatada, eu continuo tendo fé, eu continuo acreditando, eu continuo depositando a minha fé no Senhor, porque Ele é Deus. Acabe tudo, mas a minha fé permanece com o Senhor, porque receberei a coroa da vida naquele dia, porque eu acreditei na sua palavra.
Que Deus abençoe em Cristo Jesus